Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia, que é uma filosofia da individualidade aplicada à consciência e à felicidade. Aproveito para dar a sugestão para subscrever no canal, para verem o resto dos meus vídeos. E o tema que eu escolhi para hoje é os filtros do medo e a infelicidade. Os filtros, o exercício intelectual, o exercício hermenêutico, até o círculo vicioso da infelicidade, em que uma pessoa é infeliz por causa da ignorância e por causa dos apegos e bloqueios intelectuais, uma pessoa fica presa à ignorância causa a infelicidade. Eu abordo estas questões da hermenêutica, do exercício intelectual, dos filtros, mesmo que eu não use a palavra filtro, mas é uma. Vocês já vão perceber o que é que eu quero dizer com a questão filtro. Eu abordo essas questões na minha obra Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, com o prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. Abordo também, para quem tenha interesse em pesquisar mais, essa questão na minha obra A Liberdade e os Escravos, que eu tenho uma resenha do Dr. Jorge Humberto Dias, foi publicada numa revista internacional de Filosofia Aplicada, a revista A0. Abordo também essa questão na minha obra Individuologia, tem prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias e do Dr. Joaquim Parra Marujo, e também na minha obra, basta fazer divulgação de obra, minha obra Filosofia e Felicidade. Também abordo estas questões. Tudo o que tem a ver com liberdade, com felicidade, com responsabilidade, com autoconsciência, eu abordo e uma perspectiva sempre filosófica, de uma maneira ou de outra. Filosofia ocidental, filosofia oriental, filosofia dentro da minha forma de pensar. Eu abordo nestas questões. Portanto, podem comprar os livros em formato digital, ou cada livro em formato digital ou em formato de papel. Pronto, o meu interesse inicial não era a divulgar livros, mas também não perco nada, só ganho em divulgar livros. Para quem quiser aprofundar estes conhecimentos. Ora bem, o tema que eu escolhi para hoje. Eu vou começar da forma que eu começo na obra A Liberdade e os Escravos. Desde que uma pessoa nasce, uma pessoa tem de começar. Desde que uma pessoa nasce, uma pessoa vai incorporando formas de estar, formas de pensar, formas de agir, hábitos, tradições, toda uma formatação ou uma formação sociocultural relativamente a arquétipos socioculturais. Uma pessoa nasce num sítio, recebe, ou dentro de um enquadramento familiar, ou seja o que for, uma educação que uma pessoa recebe, dos professores, sistemas de ensino, uma pessoa nasce num sítio, recebe determinado tipo de formação, formatação, se nascesse noutro sítio, receberia outro tipo de formação ou formatação, portanto, é natural uma pessoa aprender com o ambiente que envolve, e assim ir formando o caráter e a personalidade e todo esse tipo de coisas. Portanto, é natural e é básico, elementar uma pessoa e radical, relativa à raiz, uma pessoa ir aprendendo com o ambiente que envolve, com as pessoas com quem se cruza no caminho e todo esse tipo de coisas. Portanto, uma aprendizagem que acontece de fora para dentro, entre aspas. Mas também é um dever filosófico e não só, uma pessoa aprender a colocar isso em causa. Aprender a questionar tudo aquilo que uma pessoa aprende, porque nem tudo aquilo que é tradição, o que é convenção, é certo. Portanto, há muitas tradições que foram abolidas ao longo do tempo porque a escravatura, por exemplo. Há muita coisa que vai sendo abandonada ao longo dos tempos porque uma pessoa vai percebendo, vai colocando em causa, mesmo que receba essa formação, essa formatação sociocultural, essa forma de pensar e de agir. Portanto, todos nós agora, nós temos um dever, é uma questão de ética, um dever individual, que eu acho importante nós termos até para a nossa felicidade, colocarmos em causa tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que, todo o nosso mesmo uma pessoa, os pais têm uma religião, uma pessoa é quase forçada a ter essa religião, estão a compreender? Às vezes até casar com pessoas da mesma religião, e uma pessoa vai recebendo toda essa formação, toda essa formatação. E é natural que isso aconteça. Mas há um pormenor muito importante, o nosso dever de colocar em causa. Vamos imaginar que essa pessoa, uma pessoa que recebe essa formatação sociocultural desde que nasce, vai ficando infeliz, ou está infeliz por causa de tudo aquilo que recebe e tudo aquilo que pratica de forma inconsciente, sem colocar em causa, e pior ainda, a pessoa fica apegada a isso. O que é que acontece quando uma pessoa se apega dentro do sistema de crenças, apega-se a hábitos, a tradições, a forma de estar, e principalmente apega-se a algo que causa a própria infelicidade. O problema é a pessoa, por causa dos apegos que geram bloqueios e apegos intelectuais, uma pessoa cria um filtro do medo. Uma pessoa cria um filtro. Tudo, é como se fossem uns óculos que uma pessoa coloca e tudo aquilo que uma pessoa vê. Por isso é que eu falo acerca da hermenêutica a priorística e posteriorística na minha obra Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade. E já fiz vídeos a falar acerca disso. Quando uma pessoa tem medos e tem apegos e bloqueios intelectuais, a pessoa tem um sistema de crenças fechado, a pessoa apega-se e tem muita dificuldade em colocá-lo em causa. E tudo aquilo que aparece, novas teorias, novas ideias, novas ideologias, novas formas de pensar, ou simplesmente a diferença ou a alteridade intelectual, tudo aquilo que aparece, a pessoa entra em conflito, às vezes em perturbação hermenêutica. A pessoa faz de tudo para se vender.
Então, quando a prioridade de uma pessoa não é ver a verdade ou ver a verdade das novas coisas que aparecem, mas sim ficar fechado, conservar num conservadorismo intelectual aquilo que uma pessoa já acredita, aquilo que uma pessoa já faz, mesmo que isso cause a própria infelicidade, mesmo que isso gere de uma maneira ou de outra a ignorância, ou porque uma pessoa fica presa no sistema de crença e não se abre para novas ideias, portanto prende-se a uma condição de ignorância. Lembrem-se do ciclo vicioso da infelicidade. A causa da infelicidade é a ignorância, uma das 4 novas verdades da filosofia budista, por exemplo, que eu acho interessante. E se uma pessoa com os apegos e bloqueios intelectuais fechar-se numa bolha de ignorância, a pessoa é como um círculo vicioso de infelicidade. Se uma pessoa não se abre para novas ideias e está infeliz por causa da ignorância, a pessoa não poderá receber nada de novo e que seria a condição de possibilidade para se libertar deste estado. Portanto, o que acontece quando uma pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais? Uma pessoa põe um filtro, é como se fossem uns óculos. Se uma pessoa tem uma determinada ideologia, uma pessoa coloca um filtro de uma cor. Tudo aquilo que uma pessoa vê já não vem tal como é. Onde reparar, e vamos imaginar que eu agora coloco uns óculos azuis, com um filtro azul. Tudo aquilo que eu for a ver, a prioristicamente, aquilo já virá azulado. Porquê? Porque eu, a prioristicamente, antes de partir para o meu contacto empírico com a realidade, vamos imaginar, eu já levo o filtro nos olhos. Estão a compreender? Portanto, tudo aquilo que vier já virá distorcido, denegrido ou adulterado, no sentido de eu continuar a pensar da mesma maneira. A liberdade intelectual, porque eu acredito que uma pessoa tem uma liberdade que é inerente, uma condição de possibilidade, uma liberdade que é intelectual em que uma pessoa escolhe fazer uso da própria liberdade, que é uma liberdade enquanto contingência. Portanto, nós temos uma liberdade enquanto necessidade e uma liberdade enquanto contingência. Uma liberdade enquanto contingência no sentido em que eu tenho uma liberdade em que eu escolho ou não utilizá-la. Se eu tiver bloqueios e apegos intelectuais, eu estarei com a minha liberdade condicionada e não farei uso pleno dela porque eu estou focado em canalizar o meu esforço para continuar a pensar da mesma maneira, não para me abrir para novas ideias. Portanto, eu, com os meus apegos e bloqueios intelectuais, eu condiciono a minha liberdade e eu, por causa disso, porque eu tenho medo de me abrir para novas ideias, eu coloco um filtro nos olhos, uns óculos, é como se fossem uns óculos, eu falei no azul, poderia falar no preto, em que tudo aquilo que aparecer à minha frente, a partir do momento em que eu tenho estes óculos, porque o meu conservadorismo intelectual faz com que eu fique com palas nos olhos e eu não quero abrir mão do meu sistema de crenças, portanto, eu faço tudo para distorcer, para denegrir, crio falácias, espantalho, com tudo aquilo que é diferente, distorcendo para tornar mais facilmente refutável. Eu vou estar sempre a distorcer e a denegrir tudo aquilo que possa, direta ou indiretamente, colocar em causa o meu próprio sistema de crenças. Portanto, eu coloco um filtro nos olhos e eu não vejo as coisas minimamente, seja isso o que for, tal como são. Vamos imaginar uma pessoa de direita. Se a pessoa tiver palas nos olhos, a pessoa vai colocar um filtro de uma determinada cor, pode ser laranja, nos olhos e só verá aquilo. Mesmo que apareça alguma coisa que obrigue a pessoa a colocar em causa a sua filosofia direita, a pessoa só verá aquilo. O mesmo acontece se uma pessoa tiver uma filosofia mais esquerda. Se a pessoa estiver obcecada com um fanatismo político, a pessoa colocará palas nos olhos e não verá nada para além daquilo. Portanto, tudo aquilo que aparecer que seja de uma ideologia contrária, ou aparente ser de uma ideologia contrária, porque às vezes nem sequer é, a pessoa entra logo em conflito com aquilo, distorce, denigra, nem sequer tenta compreender. Estão a compreender? Porque há 3 grandes formas de nós reagirmos intelectualmente, hermeneuticamente, a novas propostas de verdade, seja o que for. Uma nova teoria, uma nova ideologia, uma nova forma de pensar, pelo menos para nós. Ou uma pessoa, o princípio compreensivo, uma pessoa procura compreender as coisas tal como elas são, mesmo que tenha de colocar em causa o próprio sistema de crenças e tenha de entrar dentro de uma zona de desconforto intelectual. Ou o princípio negativo, uma pessoa faz tudo para distorcer tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que aparece, para tornar mais facilmente refutável, por exemplo, uma falácia de espantalho. Quando uma pessoa tem apegos e bloqueios intelectuais, é natural que uma pessoa faça muito isto. Uma pessoa ande sempre a criar falácias de espantalho. Tudo aquilo que é diferente do próprio sistema de crença em que uma pessoa está apegada, uma pessoa faz de tudo para distorcer, para denegrir, para ridicularizar. Isso acontece muito, a ridicularização hermenêutica. Uma pessoa ridiculariza. E todos estes assuntos eu abordo nas obras que eu falei, principalmente na obra Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, para quem tiver interesse em estudar mais. Uma pessoa ridiculariza, porque a pessoa, quando ridiculariza, o que é que uma pessoa faz? Isto tudo acontece de forma inconsciente. Uma pessoa ridiculariza, distorce, denigre, para retirar força. Porquê? Porque uma pessoa quer continuar a pensar da mesma maneira. Eu já vi pessoas profundamente inteligentes, profundamente intelectuais, com muitos conhecimentos, todo esse tipo de coisa, a lutar, a levantar a bandeira, entre aspas, contra alguma teoria, uma nova ideia, uma ideologia, mas mesmo convictamente contra, e uma pessoa pergunta o que é que elas sabem acerca disso, dessa coisa que são contra, que rotulam de ridículo, de absurdo, não tem lógica, e às vezes as pessoas não sabem nada acerca disso. São preconceitos.
Porque os nossos bloqueios e apegos intelectuais, o nosso conservadorismo intelectual, a nossa falta de prudência intelectual, a nossa falta de humildade intelectual, a nossa dificuldade em reconhecer a própria ignorância e os nossos apegos, aqueles apegos profundos em que uma pessoa não abre mão das suas crenças, cria filtros. A pessoa nem vê, a pessoa nem reconhece que às vezes não sabe nada acerca de um assunto para andar a atacar. Estão a compreender? Basta ver aquilo que aconteceu com a teoria de Albert Einstein. Como ela foi ridicularizada por muita gente, como ela foi rotulada denigrativamente. Quando de repente Sir Eddington provou, entre aspas, que uma conferência cheia de cientistas à sua frente, os mais altas autoridades intelectuais, científicas da física e não só, e da matemática à sua frente, de repente quando ele provou que Albert Einstein estava certo relativamente à teoria da relatividade e determinados pormenores, e Isaac Newton estava, entre aspas, errado, consta que, eu ouvi falar isto de um físico, que metade da sala foi logo embora, nem quis ouvir mais nada. E agora a questão que se segue é, mesmo ali pessoas profundamente intelectuais, inteligentes, autoridades científicas intelectuais da época e não só, elas estavam preocupadas com a verdade. Será que elas queriam a verdade, queriam evoluir na consciência, desenvolver uma consciência mais adequada relativamente à realidade naquele momento, ou estavam mais concentradas em continuar a pensar da mesma maneira, idolatrando, neste caso, o ídolo Isaac Newton? Naquele momento em que metade da sala, entre aspas, imaginando que isto aconteceu, abandonou, isto aconteceu muitas vezes ao longo da história, certamente, naquele momento em que metade da sala abandonou, naquele momento queriam a verdade? Ou estavam apegados a um ídolo da ciência e não queriam abrir mão das suas crenças e das suas convicções científicas? Vocês estão a compreender? Nem sempre uma pessoa quer a verdade. Esta que é a grande questão filosófica, um problema filosófico por excelência, o problema da verdade. Nem sempre uma pessoa quer a verdade. Por causa dos nossos apegos e bloqueios intelectuais dentro do nosso sistema de crenças, por vezes nós não queremos a verdade. Nós queremos uma verdade que seja confortável. Nós queremos, muitas vezes, continuar simplesmente a pensar da mesma maneira, porque é mais confortável a zona de conforto intelectual. Porque às vezes, quando aparece uma nova proposta de verdade, uma nova teoria, uma nova